O mundo está repleto de culturas e tradições fascinantes, muitas delas tão diferentes das nossas que podem até parecer estranhas, ou até mesmo bizarras. Em cada canto do planeta, povos seguem práticas que refletem suas crenças, história e modo de vida. Algumas dessas tradições, quando vistas pelos olhos de quem não é da cultura, podem ser inacreditáveis. Mas por trás de cada uma delas, existe um profundo significado e respeito. A diversidade cultural é uma das maiores riquezas da humanidade, e conhecer as tradições de outros países pode nos ensinar muito sobre a forma como as pessoas enxergam o mundo. Imagine, por exemplo, em uma tribo remota na África, onde um gesto simples como cuspir leite nos convidados é uma forma de boas-vindas. Ou ainda em uma tradicional corrida de camelôs no Oriente Médio, onde grandes fortunas são apostadas em um evento de alta tecnologia que usa chicotes automatizados para guiar os camelôs. Mas essas não são nem de longe as tradições mais curiosas que existem. Algumas delas ultrapassam os limites da nossa imaginação e nos fazem refletir sobre o quanto nossa própria cultura também possui elementos que podem parecer incomuns para outras pessoas. Neste vídeo, vamos explorar algumas das tradições mais bizarras, curiosas e, de certa forma, incompreensíveis de diferentes partes do mundo, onde fé, respeito e práticas cotidianas se misturam de formas surpreendentes. Prepare-se para uma viagem por rituais de casamento forçado, cultos aos animais, banhos sagrados em rios poluídos e muito mais. Vamos lá? 1. Culturas estranhas ao redor do mundo. Você já parou para pensar como algumas tradições ao redor do mundo podem parecer bem diferentes, ou até bizarras, aos nossos olhos? Enquanto no Brasil temos o costume de fazer piada com tudo e até certas tradições bem específicas, em outras partes do planeta as culturas beiram o inacreditável. Em uma tribo remota na África, por exemplo, existe a prática de cuspir leite nos convidados como um sinal de respeito e boas-vindas. Pode parecer nojento, mas para eles é um gesto de carinho e hospitalidade. Já nos países do Oriente Médio, existe a famosa corrida de camelôs. Mas não pense que é como uma corrida de cavalos com jockeys montados. Os camelôs são controlados por sistemas automatizados que usam pequenos chicotes robóticos, enquanto bilionários apostam fortunas, estamos falando de milhões de dólares, nesses eventos. É como um grande espetáculo de tradição misturado com tecnologia. E isso é só o começo. Essas práticas, que para nós podem parecer esquisitas, fazem parte do cotidiano de milhares de pessoas. Mas se você acha isso curioso, espere até conhecer a veneração aos ratos na Índia, que parece coisa de outro mundo. Em lugares como o Templo Karni Mata, ratos são considerados sagrados e têm o mesmo valor que divindades. Os devotos fazem oferendas a esses roedores e acreditam que são reencarnações de familiares falecidos. Ao redor do mundo, a diversidade cultural se expressa de formas únicas, que desafiam nossa percepção sobre o que é normal e nos lembram que a tradição vai muito além das nossas próprias convenções. Índia, veneração dos ratos e animais sagrados. Na Índia, a diversidade cultural e religiosa se reflete de maneiras extraordinárias. Um dos exemplos mais impressionantes é o Templo de Karni Mata, onde milhares de ratos são venerados e considerados sagrados. Para muitas pessoas fora do país, essa prática pode parecer estranha, mas para os indianos, ela tem um profundo significado religioso. Os ratos, conhecidos como Kabas, são vistos como as reencarnações de parentes falecidos, e, por isso, são tratados com grande respeito. Em Karni Mata, as oferendas de comida são feitas aos ratos, que circulam livremente pelo templo, convivendo de perto com os devotos. No templo, é comum que os visitantes se ajoelhem diante dos roedores e até os alimentem diretamente. A crença por trás disso é que, ao fazer isso, a alma do falecido é abençoada e pode alcançar a paz. Além dos ratos, a Índia também tem uma profunda veneração por outros animais, como vacas, elefantes e macacos. Muitas cidades indianas são conhecidas pela convivência pacífica entre pessoas e animais sagrados, que circulam livremente pelas ruas, como se fossem parte integrante da população. Embora essa relação entre humanos e animais seja vista com estranheza em algumas culturas, ela tem raízes profundas no hinduísmo, a religião predominante na Índia, que prega o respeito a todas as formas de vida. Venerar ratos e outros animais,
para os hindus, é um reflexo da crença na reencarnação, onde qualquer ser vivo pode ter uma alma que merece respeito e consideração. 3. Indonésia. Casamentos arranjados e rituais curiosos. Na Indonésia, um dos países mais populosos da Ásia, o casamento não é apenas uma união entre duas pessoas, mas também entre duas famílias. A tradição de casamentos arranjados é profundamente enraizada na cultura local, onde o amor entre os noivos muitas vezes fica em segundo plano. Em muitas regiões da Indonésia, são os pais que escolhem com quem seus filhos vão se casar, levando em consideração fatores como status social, patrimônio e aliança familiar. Muitas vezes, os noivos nem se conhecem antes do casamento, o que torna o momento ainda mais curioso. Além disso, é comum que as famílias negociem acordos financeiros como parte do processo de casamento. Mas não é só isso que torna as tradições indonésias únicas. Em algumas etnias, como o povo Tidong, existe uma prática bem incomum. Depois do casamento, os recém-casados são proibidos de usar o banheiro por 3 dias e 3 noites. Durante esse período, eles ficam sob observação rigorosa de familiares e amigos, e qualquer tentativa de se aliviar é considerada um sinal de má sorte. Acredita-se que essa prática traga prosperidade e boa sorte para o casal ao longo de sua vida juntos. Embora essa tradição pareça desconfortável, ela é vista como uma importante bênção, e muitos casais se submetem ao ritual sem questionar. Além disso, em algumas regiões, existem outros rituais curiosos, como o uso de roupas especiais e a realização de danças tradicionais que simbolizam a união e a fertilidade. A Indonésia, com sua imensa diversidade cultural, continua a preservar essas práticas, que para muitos ainda são símbolos de respeito às tradições antigas e uma forma de conectar gerações. 4. Varanasi e o rio Ganges, fé e poluição lado a lado. Varanasi, uma das cidades mais sagradas da Índia, é conhecida mundialmente por sua relação profunda com o rio Ganges, considerado o mais sagrado de todos pelos hindus. Para milhares de peregrinos, o Ganges é o rio da purificação, e muitos viajam até Varanasi para se banharem em suas águas com o objetivo de purificar seus pecados e alcançar a paz espiritual. O cenário é impressionante. À beira do rio, diversos ghats, degraus que descem até a água, são locais de oração, rituais funerários e banhos sagrados. No entanto, a realidade do Ganges é bem diferente do que muitos imaginam. Apesar de sua importância religiosa, o rio está extremamente poluído. O esgoto não tratado das cidades ao longo de sua extensão é despejado diretamente em suas águas, tornando-as impróprias para consumo e extremamente contaminadas. Além disso, os rituais funerários realizados às margens do Ganges, onde corpos são queimados e as cinzas lançadas nas águas, contribuem ainda mais para a degradação do rio. Para os devotos, no entanto, a fé transcende a condição das águas. Eles acreditam que a pureza espiritual do Ganges pode superar a poluição física do rio, e assim continuam a realizar seus rituais, indiferentes à sujeira e à morte ao seu redor. Em Varanasi, as pessoas acreditam que tomar um banho sagrado no Ganges pode apagar todos os pecados cometidos ao longo da vida e garantir uma boa reencarnação. A cidade é um reflexo do paradoxo que existe entre a espiritualidade profunda e as dificuldades que surgem da convivência com a poluição e o caos urbano. E mesmo com o rio em um estado deplorável, as pessoas continuam a se banhar em suas águas, mantendo viva a tradição que há séculos marca a história religiosa da Índia.